Beleza, pessoal? Tranquilo? Então agora a última parte da força magnética. Vamos sempre deixar essa parte bem viva, né? Que é assim, para que haja força magnética, insisto, é necessário que uma carga esteja em movimento numa direção não paralela no interior de um campo magnético, tá? Então são as condições para que haja força magnética. Este ângulo é o ângulo entre o campo e a velocidade em movimento. Então, se o ângulo for 0 ou 180, ou seja, está paralela, né? Se ela for 0 ou 180, você não tem força magnética, porque o seno de 0 e seno de 180 é 0. E se você não tem força magnética e não tem mais nenhuma outra força, o movimento é retilíneo uniforme. Então, importante a gente saber disso. Caso você entre, então você imagina aquele campo entrando, caso a partícula entre num campo a 90 graus, então você imagina, o campo está entrando e a partícula está aqui, então está fazendo 90 graus, né? A força magnética é dada pela regra da mão esquerda. Então, campo entrando, velocidade para lá, força para cima. E aí a gente viu que essa partícula, ela vai entrar no movimento circular uniforme. Ela vai fazer esse movimento aqui, né? Ela vai entrar nesse movimento aqui, tá? Inclusive a gente calculou na outra aula, calculamos a velocidade, calculamos o raio, período, frequência, pode fazer um monte de coisa com isso, né? Desde que a gente coloque, né? Lembra sempre, a força magnética é igual a resultante centrípeta. Lembra disso, que a partir, não fica decorando fórmula, você parte disso aqui, você deduz. Se precisar, você deduz. E agora a gente vai fazer o quê? Agora eu vou pegar essa partícula, então aqui imagina um campo aqui, né? Imagina que você, desse lado aqui você tem a norte, daquele lado você tem a sul. Então você tem um campo magnético aqui entre o norte e o sul, tá? E você pega uma partícula e entra de ladinho, entra entre 0 e 90 graus. E eu quero saber o que acontece, né, com a partícula. Então, como a gente não sabe mexer com ela inclinada, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa velocidade e decompor essa velocidade nas suas componentes ortogonais. E a hora que eu faço isso, olha só, parte dessa velocidade ela vem nesse eixo aqui, a gente vai chamar esse eixo aqui de x, então daqui para frente aqui eu vou ter o meu Vx, tá lá? Quem que é esse vetor Vx? Aí vocês têm que lembrar um pouquinho de vetores, lembra? Então, quando eu pegar o vetor e decompor ele aqui, eu aperto o ângulo, né? Eu comprimo o ângulo θ, que não é a partícula negativa, é o ângulo θ, tá? Beleza? Então, eu comprimo o θ, comprimir é seno ou cosseno? Comprimir cosseno. Então, eu sei que Vx, né? Vx é o V cosseno de θ. Tá lá. Eu sei disso. Também devo decompor essa velocidade na direção, né, perpendicular. E aí eu vou ter o meu Vy. Meu Vy também eu posso calcular. Quem que é o meu Vy? O meu Vy será o V que, levando para cá, estica o ângulo θ. Então é o V que seno de θ. Tranquilo? Beleza? Então agora eu não vou mais trabalhar com a verdinha aqui, com o V. Eu vou trabalhar com o Vx, Vy, que dá na mesma. Porque agora o meu Vx, esse meu Vx, vai causar um movimento retilíneo uniforme. Certo? Então a gente sabe por quê. Porque ela está a 0 graus. Seria esse caso aqui. E o meu Vy vai estar a 90 graus. Então ela vai causar um movimento circular uniforme. Tá lá. Então, que movimento que essa partícula vai ter dentro desse campo magnético? Ora, ela vai andar e vai girar. Para onde ela vai girar? Gente, olha, pensa. Essa partícula positiva, então você tem campo para lá, ó, o campo, esse branquinho está para lá, e a velocidade está para cima, né? Para cima. Se a velocidade está para cima, estou falando do Vy, tá? A velocidade está para cima, a força está para dentro, ó. Então, no espaço, seria alguma coisa assim, né? O campo está aqui, ela entra desse jeito. Quando ela entra desse jeito, o que acontece? Uma força vem e bate para ela para dentro. Então, ela entra, se só tivesse essa velocidade, se ela só tivesse vindo de baixo,
Então imagina o campo aqui. Se ela só tivesse vindo de baixo, ela chega aqui, ela puff, começa a girar. Nesse sentido assim, ó. Entrando e saindo do plano. Sacou? Ela entra nesse movimento circular, ó, ela entra nesse movimento circular exatamente como ela entra aqui. 90 graus. Só que ela está nesse plano, ó, nesse plano. Então ela entra e sai, entra e sai. Só que ela não faz só isso, porque essa velocidade aqui faz ela fazer isso. Mas essa faz ela andar para frente. Então ela gira e anda. Gira e anda. Gira, ela não vai fazer isso, né? Girar primeiro e andar. Então ela faz isso ao mesmo tempo. Então que movimento que ela faz? Ela gira e anda, gira e anda, gira e anda, gira e anda. Então ela entra no movimento que é a hélice, uma hélice cilíndrica. A gente pode representar. Então ela entrou desse jeito, o que ela faz? Ela adentra, né, o plano, então ela vai para dentro, vem para fora, vai para dentro, vem para fora, vai para dentro, vem para fora, para dentro, vem para fora, vai para dentro, vem para fora. Então observe o que acontece. Vocês se lembram quando eu falei dos cinturões magnéticos da Terra, né? Que lá a gente tinha, vamos ver se eu consigo fazer aqui de novo. A gente tinha o Sol, né? O Sol, e aqui tinha a Terra. Lógico que não é essa grandeza, a Terra é bem pequena, né? Tá lá. E aí eu tinha os campos, né? O campo geomagnético da Terra. E quando aparecia as partículas vindo do Sol, oriundas do Sol, o que acontecia? Os cinturões capturavam aquelas partículas. O cara fala, nossa, mas gruda? Não, é esse efeito. Veja, a partícula está vindo lá do Sol, ó, está vindo lá do Sol. Ela, de repente, ela entra no cinturão. O que está o cinturão? Olha o cinturão, né? Olha o cinturão. O que acontece? Ela atravessa, ela vai embora? Não vai, ela fica girando no movimento numa hélice cilíndrica, girando numa hélice cilíndrica, acompanhando o campo. Então, se ela entrasse exatamente aqui, ó, ela só ficaria assim, ó. Se ela entrar para cá, ela entra na hélice cilíndrica e acompanha o campo. Se ela vem para cá, ela entra numa hélice cilíndrica e acompanha o campo. Então ela vai acompanhando o campo, ó. E de repente ela entra aqui num ângulo que faz 0 graus. Num ângulo que faz 0 graus, não tem mais força magnética. O que acontece? Ela, puf, escapa. Sacou? Então a hora que ela escapa nessa região aqui, ó. A hora que ela escapa nessa região, ela entra em contato com a atmosfera. E a hora que ela entra em contato com a atmosfera, essas poucas partículas que depois de circular o cinturão, perder energia, ela entra em contato com a atmosfera, ela é capaz de produzir o quê? Saltos quânticos, porque os elementos químicos da atmosfera absorvem essa energia, e a partir daí saltam os elétrons desses elementos químicos, eventualmente produzindo luzes, que são as auroras boreais, austrais e eventualmente equatoriais. Então, o que a gente observa é que não tem nada que gruda, né? Ela simplesmente acompanha. Sacou? Então eu posso, por exemplo, calcular várias coisas a partir daqui, né? Por exemplo, eu quero calcular o passo dessa hélice. Isso é uma coisa difícil, né? Como aqui que é passo? Se vocês pegarem um parafuso, né? Uma oficina está cheia de parafuso aqui. Mas eu não vou pegar, não. Não, vou pegar assim. Então pegar um parafuso, né? Pegar um parafuso. O parafuso ele funciona assim, né? Você está na porca, vou pegar uma porca também. Tá lá. Então, veja só, né? Se eu pego o parafuso e coloco na porca, o que vai acontecer? Eu vou dando voltas, né? Ó. Voltas. E o que está acontecendo? Ó, observa. Percebe? Cada volta... não sei se dá para enxergar. Não sei como é que vai ficar essa aula. Mas cada volta que eu dou aqui, ó, ele vai um pouquinho para lá. Então a gente diz assim, cada uma volta ele anda um tanto. Esse tanto é chamado de passo. Então o passo da rosca, ou o passo da hélice, é dado assim. Você vai dando voltas, ele vai andando para lá. Sacou? O que é um passo? Então, essa é a noção aqui, ó. Eu quero calcular em uma volta, ó, ele entrou aqui, dá a volta, e aqui ele dá de novo. Ele dá a volta, e aqui ele dá de novo. Ele dá a volta, e aqui ele dá de novo. Então, essa distância daqui até aqui, ó, é o que a gente chama de passo, o avanço da rosca, ou da hélice. Isso é uma coisa difícil. Para física nada é difícil, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, como é que eu faço para calcular? Pô, isso aqui é uma distância horizontal. Se é uma distância horizontal, eu vou usar o Vx, horizontal. Então, se eu quero calcular essa distância, V
igual ΔS sobre ΔT. O que é o V? É o V cosseno θ. Então, V cosseno de θ igual o ΔS é o passo. E o tempo? Esse tempo é para ele dar uma volta. Como é que chama o tempo para uma volta? Período. Tá lá. Período. Né? Então eu posso calcular a partir do período. Então, e quem que é o período? Aí eu vou lá no movimento circular, vou lá. Resultante centrípeta é igual à força magnética, que é o que a gente fez várias vezes, né? Lembra? Resultante centrípeta mv quadrado sobre r, que é igual a bqv. Poderia estar trabalhando com o v, substituir o v aqui, se quiser, né? Dá para fazer isso também. Vamos ver? Ó, cancelei o v aqui, ó. Tá lá. Vou deixar o v sozinho. V é igual, tá lá, v é igual. Que v é esse? Lembre que é o v seno, né? É o v seno. Então vamos lá. V é igual a b q r sobre m. Essa é a velocidade que ele vai ter no MCU. Então eu vou ter que v seno θ é igual a b q r sobre m. E eu poderia substituir toda essa expressão aqui para calcular o passo, por exemplo, né? Então eu poderia fazer assim, é muito legal, porque você pode fazer, tem tantas perguntas que você pode fazer isso. Então você pode ter o v como sendo bqr dividido por passo seno dividindo m seno θ. Tá lá. E aí eu posso substituir aqui, ó. Né? A hora que eu substituir aqui, ó, substituindo, olha só que legal, né? A hora que eu substituir o v aqui, ó, vai ficar então b q r sobre m seno θ é igual ao passo pelo período. Então, e aí se eu quiser calcular, esqueci ainda o cosseno, né? Aqui em cima tem o cosseno. Tá lá, né? Então, se eu quiser saber quem que é o passo, eu posso colocar o passo em função dessas outras variáveis, que fica a seu critério, né? Posso colocar lá, então, b, q, r, período sobre m. E o que é cosseno por seno? Seno por cosseno é tangente. Então, esse aqui, cotangente de θ. Tá lá. Uma das maneiras da gente trabalhar, né? Esse cara aqui, quem seria o passo. Mas eu posso colocar o passo em função de frequência, posso colocar o passo em função da velocidade, enfim, posso colocar o passo da forma que eu achar melhor. Tranquilo? Beleza? Entenderam mais ou menos como é que funciona? Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Vou lá fora desligar.